Olá, eu me chamo Elizabeth, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje eu gostaria de retomar alguns pontos que eu falei no último vídeo, aquele que a gente tratou de raças e egos. Quem não viu, pode dar uma olhadinha antes, é um vídeo pequeno, de 12 minutos, e todos os meus vídeos são pequenos. A intenção é trazer um pouco da reflexão, da perspectiva espiritual na vida das pessoas. Não importa qual a sua corrente de pensamento, não importa qual é a sua religião. O importante é abrir um espaço para o diálogo. Espaço esse que você pode participar, deixando nos comentários algo que você queira estudar, algo que você queira refletir, ou então concordar ou discordar. É muito importante que a gente hoje perceba que nós estamos entrando numa era do espírito, uma era com menos materialidade. Até a própria ciência já percebe isso. É muito difícil hoje você dizer que é materialista, não é verdade? Se você pega o seu celular, a sua internet, e você percebe que existe entre o seu celular e um satélite que está muito longe, uma energia que faz com que você se conecte com o mundo em 3 segundos, essa energia eletromagnética, você não vê, você não sente o cheiro, nem percebe o movimento, mas você sabe que ela está lá, porque você já conhece essa realidade, não é, gente? Muitos estudiosos hoje já percebem que na tabela periódica entre o hidrogênio, que é o primeiro elemento, até o urânio, vou citar somente até o urânio, a energia sutil, ela está presente. O éter é mais sutil do que o hidrogênio. E se você buscar a quebra do átomo de urânio, você vai ter a quebra do núcleo. Você vai ter uma energia enorme, capaz de destruir o planeta inteiro. Então, se antes as pessoas acreditavam que a menor partícula da matéria era o átomo, hoje já se sabe que não é. Hoje já se sabe que o núcleo do átomo é divisível. Hoje já se sabe que existem substâncias no planeta que não são nem matéria, que são luz, que são energia. Então, perceber a vida como espírito é um caminho que todo ser humano vai ter que tomar. Porque nós já sentimos isso intuitivamente. Muitas pessoas, muitos de nós, e até nós, eu também me coloco muitas vezes nesse aspecto, estamos muito ligados aos princípios da matéria, a questão da necessidade existencial, de comer, de beber alguma coisa, de sair, divertir-se, fazer sexo, essas coisas que se dizem relativas à matéria. Mas que quando não são praticadas com equilíbrio, causam doenças. Por exemplo, se você não tiver um cuidado na sua alimentação, se você não educar a sua alimentação, você vai ter doenças graves e vai ter que conviver com isso e com muitos remédios para poder sanar aquele desequilíbrio que nós mesmos, colocamos. Então, nossa alimentação, comer, tem que ser vista com equilíbrio. Senão, você fica numa perspectiva muito ruim da sua vida. A mesma coisa é o sexo. A mesma coisa são a bebida. Tudo com equilíbrio. Minha mãe mesmo falava, tudo demais é veneno. Até se você beber água demais, você morre afogado. Então, é preciso buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas vezes, está na perspectiva do reconhecimento que você é um espírito. Muitas pessoas ainda estão no nível da necessidade, e esse nível da necessidade torna-nos muito próximos dos animais. E as nossas tendências ficam também animalescas. Porque vivemos numa guerra para o alimento, numa guerra para as coisas, os objetos, e terminamos por
maltratar o nosso semelhante, querendo pilhar, querendo acumular, querendo passar a perna no outro para poder ter o melhor cargo. As pessoas vivem nessa dimensão e essa dimensão já não corresponde à atualidade do mundo, onde todos se conectam, onde a vida pulsa de uma maneira muito mais intensa. E nós precisamos de reorganizar esses pensamentos. Atualmente no Brasil, a gente atravessa uma crise moral muito grande. Uma crise de abandono de valores de família, uma crise que entrega crianças a crimes, esse tráfico enorme de drogas que vivem por aí, cooptando crianças, não é? Levando crianças ao crime, bem jovens, prostituindo meninas e meninos de uma forma absurda. São esses elementos que giram em torno da nossa sociedade. E nós precisamos corrigir isso. Precisamos entender o mundo de uma forma mais ampla. Precisamos entender que tudo que a gente faz para o próximo volta para a gente, na lei de causa e efeito. Compreender as leis é muito importante para isso, para a nossa vida. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre o livro Nosso Lar, de André Luiz. É o primeiro livro de André Luiz. Esse livro é muito importante para a compreensão da perspectiva espiritual que nós estamos estudando aqui. André Luiz, ele é um espírito que psicografa por Chico Xavier. Quem não sabe o que é psicografar é quando o espírito dita uma história para o médium. E o médium é aquele que tem a capacidade de ouvir, de falar, de ver espíritos. Ele tem a capacidade de perceber uma energia, uma matéria mais sutil, que é a matéria quintessenciada. Isso eu estou falando de maneira muito grosseira, muito primária, para que as pessoas compreendam. Que já que a gente percebe que existem matérias no planeta que não são visíveis a olho nu, nem medidas nos laboratórios, essas energias, essas pessoas que desencarnam, elas voltam para se comunicar com as pessoas através dos médiuns. E o André Luiz, neste livro, ele conta como foi a sua trajetória logo que ele morreu. Eu não vou dar spoiler para vocês, eu só vou comentar o conhecimento que esse livro traz. O André Luiz, ele vem contar pra gente que logo que ele desencarna, ele se vê diante de um outro mundo que ele jamais pensaria que existia. Ele se vê ainda com um corpo. Ele pensou que quando ele morresse, ele ia perder o corpo. Mas ele não perde o corpo. Ele continua com o corpo. Um corpo mais sutil, um corpo fluídico, mas que esse corpo apresenta características próprias. Nesse livro ele mostra que no corpo é gravado aquilo que ele fez no corpo físico. Ele se alimentou errado, ele bebeu demais, ele usou o corpo de forma inadequada e tudo que ele fez no corpo fica gravado no perispírito, no corpo astral. Então ali naquele filme ele apresenta dores, ele apresenta sofrimento naquele corpo. Tanto é que as cenas do filme mostram claramente ali uma chaga ainda aberto, destruído, como se fosse um tecido apodrecido. Isso é um ponto. Esse livro mostra, nós temos um corpo sutil que sobrevive à morte. Então quer dizer que isso está falando sobre André Luiz? Não, está falando sobre toda a humanidade. Existe um corpo para além da morte. Então a morte não existe, só existe vida. Jesus já falou pra gente isso. Eu vim trazer a vida e vida em abundância. Não existe uma morte como foi pintada na Idade Média. Nós precisamos perceber a vida com os olhos da razão e do bom senso. Então, é preciso abrir um olhar para esse aspecto, porque nós estamos caminhando para um mundo onde a energia sutil é cada vez mais presente em nossas vidas.
Então, segundo ponto que eu acho que ele coloca nesse livro, não é? Ele coloca que tudo que a gente faz com o corpo físico é gravado no plano astral, que as pessoas queridas que nossos pais, nossos amigos que morreram, não estão perdidos para sempre. Existe no outro plano locais onde as pessoas vão e recebem tratamentos, e recebem orientação, estudam e vivem, tem uma vida lá no outro plano. Não é só André Luiz que fala isso. Se você pegar os livros de Luiz Sérgio, ele vai falar de outra colônia. Ele vai falar da colônia de Miosotis, que é uma colônia que ele vive lá naquele plano, nesta colônia onde muitas pessoas também vivem. André Luiz fala da colônia de Nosso Lar. Luiz Sérgio fala da colônia de Miosotis. Se você ler Memórias de um Suicida, um livro muito forte que fala sobre a trajetória do espírito suicida, de muito sofrimento, você vai ver a colônia de Maria de Nazaré, que é onde Maria tira do Vale dos Suicidas as pessoas que estão em sofrimento. Maravilhoso esse livro, é muito importante a leitura. Se você pegar os livros também muito atual do Robson Pinheiro, que ele fala da psicografia do pai Inácio de Aruanda, ele fala da colônia de Aruanda, que é uma colônia também espiritual. E muitas colônias acima do nosso planeta, aqui perto de nós. Existem também outras colônias, o próprio Givaldo Franco cita outras, que fica aqui na Bahia. Eu me lembro eu não esqueci o nome dessa aí, mas tem também essa colônia. Então, tem colônia do Cruzeiro, outro livro que eu li também fala dessa colônia do Cruzeiro. Então, esses relatos do André Luiz não são só psicografia de Chico. Chico é maravilhoso, teve uma psicografia de mais de 400 livros que falam sobre essa vida espiritual tão importante, ao nosso conhecimento sobre isso. Por que é importante saber sobre isso? Porque nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem e que importa entender que nós não somos desse planeta. O próprio Cristo falou, meu reino não é deste mundo. O próprio Cristo falou, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então, gente, vamos refletir sobre isso. Nós precisamos dessa reflexão para a gente saber como se manter na vida. Não é só, você deve falar assim, os espíritas falam muito de morte. O problema não é esse, o problema é que a gente sabe que não existe muitas vidas, não é uma só. Uma hora que você está encarnado, outra hora você está desencarnado. Então, a gente tem que entender isso. É sobre nós, sobre nossa vida, não é sobre morte, é sobre vida e muita vida. Então eu sugiro que vocês leiam esse livro aqui, o livro de André Luiz, é o primeiro. O André Luiz tem uma série fantástica, tem Os Mensageiros, tem Libertação, tem vários livros que é preciso ler para você entender cada vez mais e cada vez mais compreender o quanto Deus nos ama, porque Deus não condena. Deus não perdoa. Jesus sempre falou, perdoai, eles não sabem o que fazem. Deus não condena ninguém. Ele nos orienta. Existe muito mais da nossa vida do que a gente pensa. Como dizia até mesmo Shakespeare, não é mesmo? Ele falava. Existe muita coisa entre o céu e a terra que possa imaginar nossa vã filosofia. E nisso eu vou fechar esse vídeo falando para vocês, leiam um livro espírita. Vocês vão se surpreender com o conhecimento que traz aí. E vamos também buscar esse encontro espiritual com nós mesmos. Esse encontro espiritual de compreender a vida na perspectiva da espiritualidade. Você vai se sentir muito mais feliz. A sua vida vai tomar um novo significado. E você vai compreender como é importante amar a Deus, amar ao próximo, viver em paz com você mesmo e equilibrando as suas energias
educando os desejos, não reprimindo, educando, porque educação é tudo na vida da gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Estejam felizes onde estiverem, que Deus abençoe a todos. E deixe seu like, compartilhe e comente também para a gente saber como é que vocês estão pensando sobre isso. Um abraço.